alegria de Jesus ressuscitado, está começando mais um Leiga Partilha! Eu sou a Luciana. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletir sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje pensamos em fazer algo um pouco diferente. Como já temos um episódio gravado sobre o Evangelho deste domingo, o episódio 8, ouça aí. Hoje vamos refletir a respeito da primeira leitura da liturgia deste domingo, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também interagir nas nossas postagens lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. É isso aí. Então vamos lá? Vamos à nossa leitura. Vamos lá. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 32 a 35. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. Isso aí. Vamos passar então para a nossa contextualização. Lembramos então esse momento em qual nós estamos falando nessa leitura, né? Atos dos Apóstolos é um relato do que os apóstolos continuam vivendo após a vida de Jesus, né? Após a passagem de Jesus. E nesse momento é já o início das primeiras comunidades. E há um relato muito importante que muito se via e muito se diz aqui nessa passagem, muito importante, que é muito bom lembrar os relatos das primeiras comunidades, que é o que diz aqui, né? Que tudo era colocado em comum e que ninguém passava necessidade, né? Talvez seja isso que nós deveríamos retomar em nossas vidas, né? Mas um relato muito importante que é muito lembrado pela nossa igreja é uma citação, vamos dizer assim, a forma com que eles eram vistos pelo povo. Olha como eles se amam. Então, depois que Jesus passou por eles, depois que eles tinham recebido, né, ali, tinham acreditado e tinham visto Jesus ressuscitado, né, o relato da ressurreição, Jesus então dá a missão a eles de ide e anunciar. E nesse ide anunciar, eles formam as primeiras comunidades. E a gente sabe que o povo o qual formou o retrato das primeiras comunidades é um povo que também era muito perseguido. Então eles viviam, né, vamos dizer assim, nas tabernas, nos lugares que eram também escondidos, vamos dizer assim. Mas, como diz nessa passagem, eles colocavam tudo em comum, eles partilhavam e ninguém passava necessidade. E aqueles que percebiam que existia algum ou alguém passando necessidade, eles iam até esse que estavam em aflição, porque foi isso que Jesus passou ensinando e vivendo nessa terra, coisas que nós deveríamos também viver até os dias de hoje. É isso. Vamos lá. Passamos então para nossa reflexão, Lu? Vamos lá. Então, como bem lembrou a Mari, né? Se trata aqui essa leitura da igreja primitiva, né? Os primeiros cristãos ali depois da ressurreição de Jesus. E lendo essa leitura me veio 2 pontos, né? Na cabeça. O primeiro deles, gente, que como era bonito, né, esse formato, né, essa forma de viver que eles faziam ali naquele tempo. Mas o que eu penso é que não é muito diferente do que acontece hoje, só que de modo um pouco diferente, né? Assim, não tem como a gente pensar num formato de divisão como era feito ali naquela época, sendo que a sociedade mudou muito, né? Tudo mudou muito. Então, assim, os primeiros cristãos ali, sequer, por exemplo, acho que nem, né, não era nem tanto dividido em país, assim, não era, né, assim, as comunidades eram mais em grupos mesmo, as famílias os vizinhos realmente viviam numa comunidade ali, né? Hoje em dia, os vizinhos não são, em geral, não são uma comunidade que realmente se ajuda com tanta frequência, você não, às vezes nem sabe o nome do seu vizinho, muitas vezes, né? Então, existe uma divisão da sociedade, né, do que era naquela época para o que era hoje em dia, mas, assim, é impossível praticar isso? Eu acho que não é impossível, tanto que eu acho que é praticado, de certa forma, mas como eu disse, no formato atual, a gente tem que considerar que ali nos primeiros cristãos, não sei qual era a quantidade, mas era
ainda era muito pequeno, né? Pro lugar ali podia ser até um crescimento muito amplo, mas ainda era muito pequeno. Hoje em dia, eu dei um Google e somos em 2,2 bilhões de cristãos no mundo, o que dá um pouco mais de 1/4 de toda a população do mundo. Então, assim, você pensa, não vamos dividir, então 2,2 bilhões de... Como que se organiza isso? A questão prática leva muito em consideração hoje em dia por causa dessa grandeza que se tomou. Então, eu acho que hoje em dia, como eu disse, eu acho que é praticável em dois formatos. Primeiro, em larga escala, né? Porque, principalmente na Igreja Católica, nós temos ali o Vaticano como representação maior dessa gestão, digamos assim, porque a gente paga o dízimo, né? Então, há ainda uma espécie de formato do que acontecia ali com os primeiros cristãos. E vai se passando até, né, ter uma grande organização que organiza, que distribui tudo, que seria ali, vamos dizer, no caso, o Vaticano, que inclusive faz muitas e muitas caridades no mundo inteiro e que poucas pessoas ficam sabendo, né? E o formato micro também, né? Tem o macro, mas tem o micro. Você dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, dentro da sua paróquia, né? Você tá ali fazendo a doação para ajudar a pagar a conta de luz da igreja, para pagar a faxina. Então, vocês estão, né? A gente ajudando, contribuindo financeiramente, realmente ali, não só, né? De outras formas, mas também financeiramente, contribuindo com a sua comunidade, com a sua paróquia, a gente tá fazendo, a maneira que a sociedade atual funciona, a gente tá fazendo da mesma forma que os primeiros cristãos, sem deixar nossa paróquia na mão, digamos assim, né? Até dentro das pastorais, dos movimentos, sua pequena ajuda ali em cada um desses movimentos, dessas pastorais, também é uma forma de estar praticando essa igreja primitiva, né? Que é o ideal de igreja. Eu acho que é importante lembrar, assim, que muito se critica, né? Fala, mas a igreja, muito se critica, talvez dentro da igreja, nem tanto, mas fora da igreja, a gente, né, se jogar no Google Vaticano, só vai vir notícia ruim, gente, quase, praticamente, infelizmente, assim, coloca lá, né? Mas se você for procurar melhor, você vê que o Vaticano, ele tem um portal de transparência, entendeu? Assim, ele busca fazer as coisas conforme, né? E lógico, gente, como diz, vai aumentando as escalas, vai aumentando os problemas. Então, pode ter um problema ou outro, pode ter algum desvio de verba, existe, mas isso representa a igreja de Cristo? Não representa. São pessoas que estão desvirtuadas da igreja. O que representa a igreja de Cristo, o que representa o que essa leitura quer dizer, são essas doações que chegam a quem precisa. Então, não é a igreja que está fazendo errado, são as pessoas que estão pecando em nome, se dizendo de igreja, mas no fundo, elas não representam a igreja de Cristo, né? A parte humana mesmo. Exatamente. Né? Então, e o segundo ponto eu não vou falar agora, vou deixar pro espinho na carne, porque quando eu pensei já doeu já, então eu vou deixar pro segundo ponto, mas eu gostaria de deixar isso ligado, hein? Que a gente pode reproduzir essa mesma igreja primitiva dentro do nosso dia a dia também, que eu acho que é importante. A gente consegue sim reproduzir o que acontecia, que é tão bonito, você fala, não acontece, mas tem como sim a gente colocar em prática essas ideias aí. E agora, Mari? Bom, a minha reflexão eu gosto muito, acho que vai ficar um pouco repetitivo, mas eu acho muito rico essa leitura, no sentido de que ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas e levavam dinheiro e a colocavam aos pés dos apóstolos, depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Então, essa questão da partilha me remete a algo que eu escutei do Padre Erisvaldo uma vez, e eu já partilhei aqui no Leiga Partilha, né, no sentido de, se tá faltando hoje no nosso mundo, é porque nós estamos desperdiçando em algum lugar, né, em alguma mesa. Então, se alguém tá passando fome hoje, é porque na minha casa eu tô jogando fora o alimento. Então, eu acredito muito isso, né, essa questão aqui onde diz, né, que ninguém passava necessidade, pois tudo que possuíam, terras ou casas, vendiam-nas e levavam o dinheiro. Então, essa situação de colocar em comum e de dividir e do real sentido da partilha, isso é algo que a gente deveria viver na forma real, né? Isso para o nosso mundo ser realmente igualitário. Eu acho que isso é uma necessidade muito grande. Não que a gente vai... Isso é uma ideologia, sim, né? Se for ver uma utopia, com certeza a gente sabe que isso tá longe demais de chegar a ser uma verdade. Mas se a gente vivesse pelo menos um pouquinho disso, seria tão bom, né? A gente vê tanta pobreza, a gente vê tanta gente passando necessidade. Eu quero, assim, partilhar, não como motivo de glória, porque eu me vi muito pequena perto disso. Eu acompanhei a pastoral carcerária nessa quaresma e me vi, assim, tão miserável, né? No sentido de julgamento, no sentido de tantas coisas. E eu percebo o que a gente percebe, né? O quanto que falta, da gente, o quanto que falta pessoas para auxiliar, né? Nessa partilha da palavra, o quanto que falta pessoas para auxiliar, porque eles precisam de ajuda.
ajuda e muitos não querem colaborar nesse serviço, até mesmo eu, né? Tive tanto receio, tanto medo, tanta vontade de correr e de falar não, né? E não somente no sentido de julgamento ou porque a pessoa tá ali, mas eu falo assim, no sentido de todo o contexto. Tudo bem, a pessoa errou, a pessoa tá ali, mas assim, até que enquanto existe vida, né, existe um sentido para tentar trazer Jesus ali para aquela pessoa, né? Eu penso que Jesus, ele se deu na cruz, ele, né, a gente viveu essa quaresma e como a gente viveu essa quaresma e o sol nasce pro justo e pro injusto. Jesus se doou numa cruz para aquele que é bom e para aquele que é ruim, para aquele que é certo, para aquele que é errado. Acredito eu que essa leitura veio também para nos ajudar a uma reflexão, que essa partilha está muito ligado também né, essa utopia, né, deveria ser um pouquinho, né, do que nos deve levar à busca, né, esse eu que está acima de tudo. Então, muitas vezes, o que eu quis dizer, né, Jesus veio para todos e nós deveríamos pensar em todos, buscar para todos, dar a todos, partilhar acima de tudo, porque talvez, né, essa falta, esse meu egoísmo, essa minha ambição, também o motivo que coloca o meu irmão na cadeia, na prisão, né, é um motivo que faz faltar, né, na mesa do outro e que também pode fazer ele ter esse desvio de conduta, esse desvio, né, de julgamento, esse desvio de sentido, esse desvio de caminho, vamos dizer assim. Então, quem sou eu para julgar? Não somos ninguém, né? Então, eu penso que essa palavra em especial mexe muito comigo em todos esses sentidos. No sentido de que deveríamos viver muito, muito mais isso. Se vivêssemos 20% disso, dessa partilha de colocar tudo em comum, nós teríamos um mundo muito melhor. Nós teríamos um mundo muito mais igualitário, uma coisa, né, talvez que é o sonho de muitos e talvez aquilo que é possível em outros lugares, em outros países e talvez seria melhor para todos, né? E vamos passar então, Lu, pro nosso momento, vamos, né, de gancho já. Exatamente. Vamos de gancho para o nosso espinho na carne. Espinho no meu corpo. Eu já tô tirando espinho aqui que você tava falando, eu já... Ai. Espinho no meu corpo. Vamos lá, então. Além desse espinho aí que você já engatilhou, mas é o que eu tava pensando quando eu refleti sobre essa leitura, que me veio a respeito porque ela fala, a leitura é bem característica a respeito da questão financeira, né? Material, vamos dizer assim, né? E aí me veio à cabeça o quanto eu não partilho o meu tempo com quem precisa. Então, assim, eu graças a Deus, tenho uma vida, né, boa, nunca passei necessidade na vida, e considero, né, assim, até mão aberta, entre aspas, em alguns sentidos, mas assim, tem gente que às vezes não tem o que doa, não tem como doar dinheiro e doa o tempo, e às vezes isso é muito melhor para quem tá recebendo do que apenas o seu dinheiro ali, o seu trocado, digamos assim, entendeu? Então, eu tenho muita dificuldade em dedicar meu tempo. Se alguém tá precisando, fala assim, é pra ouvir, ela quer uma pessoa pra ouvir, você precisa de alguém pra dar uma atenção. Eu fico muito mais, tipo, mas nossa, hoje foi um dia cansativo, não tô muito afim de ir fazer tal coisa. Ou, né, tantas situações na vida que você, né, até, às vezes a pessoa que tá ali na rua mesmo, né, pedindo dinheiro, às vezes você só baixar o vidro e falar com ela, né, e às vezes pra ela já é o suficiente, lógico, né, uma ajuda financeira também, mas, né, não só da pessoa pobre, mas da pessoa que tá do seu lado, seu familiar, seu amigo, e o espinho na carne bateu nesse sentido aí de partilhar o tempo, né, tem tantas pessoas que precisam ser ouvidas, né, que precisam muito mais da sua atenção do que do seu dinheiro, e isso pegou na minha carne. Não pegar, né? Pegou na minha carne. Ou não. Pois é, fica aí o espinho na carne. Mas, Mari, vamos tentar mudar um astral dessa leitura aqui? Porque, né, convenhamos, é ressurreição, né? Exato, né? Então, conte pra nós aquele momento pra você, te encheu o coraçãozinho, alegrou, te trouxe muita esperança, fé, te lembrou do Cristo ressuscitado. Qual é o seu momento? Glória! E
olha que essa palavra, essa passagem, nós temos 2 momentos glória, 2 momentos glória. Uma parte, né, desse momento glória é a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Olha que coisa mais linda, né? Um povo que está unido, né? Eu acho que esse é o desejo de Deus, né? Que todo o seu povo esteja unido, né? Falando a mesma língua. Eu lembro muito forte esse versículo, assim, me lembra a união dos povos e das línguas e das raças, né? É o momento que eu participei da Jornada Mundial da Juventude em 2013, tive a graça, né, no Rio de Janeiro, e assim, ninguém se entendia de jeito nenhum. O alemão não entendia, com o africano, nada, ninguém entendia, mas na hora que era rezado o Pai Nosso, todo mundo sabia o que a gente estava fazendo, o que a gente estava rezando, era uma só língua, né, era um só coração e uma só alma. Então, é o que significa essa palavra, né? Então, é muito glória, né? Chega até a arrepiar, que é a união de um povo, né? Um povo que está no mesmo sentido, que é o quê? A direção do Jesus ressuscitado, que é a boa nova, do Deus vivo, né? Não do Deus morto, é o Deus vivo. E o outro ponto da boa nova é aqui, bem aqui, ó, quer ver? Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e os fiéis eram estimados por todos. Então, assim, nós sabemos que provavelmente isso foi após Pentecostes, né? Essa passagem. Porque Pedro, os discípulos se encontraram depois da ressurreição, né? Depois desses 50 dias, vamos dizer que Pentecostes foi depois dos 50 dias, bem desnorteados, bem perdidos antes de Pentecostes, né? Bem assim, e agora? O que nós vamos fazer? O mestre morreu, né? Como lá em Emaús, né? Cabisbaixo, olha, a gente achou que ele vinha pra nos salvar e não aconteceu nada. Morreu e a gente até sepultou ele, tá lá, né? Então, eles estavam desnorteados, né? Pedro até gaguejou. Então, precisaram do Espírito Santo. E aqui não, aqui já prova que eles já estavam munidos, já estavam revestidos da presença do Espírito Santo, pois davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. Então, eles já estavam certos de que Jesus estava no meio deles, que eles já estavam cheios daquela certeza, daquilo que Jesus tinha falado para eles, deixado como profecia. Eis que enviareis o Espírito Santo, o qual recordarás tudo que eu os ensinei, né? Então, aqui a promessa se cumpre, né? Porque eles já saem para testemunhar, e aqui diz o quê? Com grandes sinais de poder, né? Diz em uma passagem mais para frente também que Pedro, como representante, né, que ia à frente como líder, em alguns momentos ele conseguia trazer a cura através da sua sombra, né? Que Deus estava sobre ele, o Espírito estava sobre ele, a unção estava sobre ele, e através de sua sombra ele curava os enfermos, os doentes, através do nome de Jesus Cristo, né? Então, que coisa mais linda, né? É muito glória, gloríssimo mesmo. É isso aí. Amém. Então, vamos lá, Lu. Depois de tantas glórias, vamos passar para aquele nosso momento dica, nosso momento que pode ser, né, uma dica de um filme, ou um livro, ou uma frase. Vamos lá, Lu, nossa boa nova. Eu quero partilhar a boa nova com você. Meu momento boa nova deste episódio, eu tentei puxar alguma coisa que tivesse a ver com a leitura, então eu vou forçar a barra, não tem muito a ver não, mas eu vou forçar a barra, vou fazer parecer que tem. É um curta animado que tem na Netflix, se chama Se Algo Acontecer, Te Amo. É um casal que tá vivendo um momento difícil ali, os dois, e que tá cada um no seu canto, digamos assim, sofrendo a mesma coisa. E a partir do momento que eles veem que eles podem juntar esse sofrimento, digamos, sofrer junto ali com aquela situação que aconteceu com eles, aí fica um pouco mais fácil. Não vou dar spoiler, né? É curto, né? Curto é curto, então acho que tem 10 minutos, 11 minutos. A gente depois coloca lá no nosso
nosso Insta, né? O link e tal, tem como compartilhar. É da Netflix, então, repetindo, Se Algo Acontecer, Te Amo. Tá na Netflix e é um pouquinho triste, assim, parece, mas tem uma mensagem bem, bem bonitinha, assim, e no fim, te deixa um pouco mais feliz. Coraçãozinho quente. Coraçãozinho um pouquinho mais quente e tentando lembrar dessa questão aí de oferecer o nosso tempo e nos juntar e partilhar até as emoções. Às vezes, partilhar as emoções ajuda a fazer, né, o papel de cristão ali, digamos, né? Então fica essa dica. É isso aí, minha gente. Bora lá. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. E esperamos que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar suas críticas, comentários, sugestões e especialmente suas partilhas da palavra, nos mandem suas partilhas. Nós estamos aí aguardando. Faça sua partilha, faça seu post, nos marque no Instagram. Vamos ficar muito felizes com as suas partilhas. Nós temos nossos canais de contato. Fala aí pra nós, Lu. É isso aí, Mário. Ficaremos muito felizes se você for lá no @leigapartilha no Instagram. Dá uma olhadinha lá nos nossos posts. A gente sempre posta os episódios e tudo mais. Colocamos algumas coisas aí de interesse da comunidade, né? E você pode ir lá comentar, compartilhar, ver nossos stories, como a Mari falou também. Viu alguma coisa que lembrou da gente? Marca a gente, né? Alguma curiosidade, se vocês acharem interessante, marca a gente. Temos também lá no Facebook, a página do Facebook. E também temos o nosso e-mail, que é o leigapartilha@gmail.com. Mas estamos interagindo ali, sobretudo, no Instagram. Então, fique ligado sempre conosco aí. Acessem aí. E também, o programa está disponível nas plataformas do YouTube, Spotify e a mais nova, né, novidade aí que a galera, nós esperamos muito aí que vocês estejam compartilhando, estejam gostando dessa novidade, que é o IGTV do Instagram. Então, nós temos episódios disponíveis, então fresquinhos aí também no nosso Instagram. Então, episódios completos aí no nosso Instagram. Então, fique ligado, fique atento no nosso Instagram. Então, não deixe de ficar atento. Lembrando também que no YouTube, se inscreva no canal, né? Então, acione o sininho, né? Inscreve no canal, acione o sininho, que você terá lá a notificação em primeira mão quando sair nosso episódio, que é quinzenal, né? Então, você será lembrado que o episódio está saindo em primeira mão, tá bom? Mari, aproveitando, lembrando, pessoal, que o Spotify é de graça, a gente não precisa assinar o Spotify, não ter Spotify Premium para ouvir o Leiga Partilha, tá? Não precisa ser assinante do Spotify. E se estiver ainda muito pesado pro seu celular, tem o Spotify Lite, gente, baixa lá que é levinho. Essa é novidade. Tem boa Spotify. Nova, Boa nova. Spotify Lite, que é o aplicativo reduzido, digamos assim, né? Então também dá pra... Não tem desculpa, gente. Baixa lá vale a pena, hein? E aproveitando, já falei no começo, mas falamos de novo, né? Já temos um episódio sobre o Evangelho deste domingo, né? Da liturgia desse domingo, que é o episódio 8. Então aproveita que depois você ouvir aqui a primeira leitura, vai lá e ouve nossa reflexão sobre o Evangelho no episódio 8. Vale a pena, gente. Vale a pena. Não é porque nós estamos aí no episódio compartilhando e partilhando, mas tá muito bacana. E é isso. Vamos lá para as nossas despedidas. Em 3, 2, 1. Tchau!